Abra sua Bíblia comigo em Atos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui, tantos jovens aqui, para que nós possamos falar da nossa missão nesse mundo. Sabe, porque muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Sabe, nós não entendemos o porquê da vinda de Cristo, e nós não entendemos o porquê da necessidade de pregar Jesus, ou também nós não entendemos qual é o sentido da igreja, por que nós nos reunimos, sabe, por que os nossos pais ficam falando para a gente na igreja tanto assim, sabe, qual é o sentido disso tudo aqui. Eu gostaria de iniciar lendo em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 46, diz assim: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Veja bem, nesse período da história, surge no mundo, para mim, aquilo que trouxe mais benefícios para a humanidade. Não só para mim, se você estudar a história da humanidade, você percebe como isso que aconteceu aqui teve uma influência positiva no mundo em que nós vivemos hoje. E isso que eu falo que aconteceu foi que aqui começou a igreja de Jesus. Sabe, aqui a Bíblia começa a relatar a comunhão. Na minha Bíblia vai dizer a comunidade dos novos convertidos, aqueles que se reuniam no nome de Jesus, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Mas por que foi tão bom assim? Primeiramente porque Jesus diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele está. E aonde Jesus está, coisas incríveis acontecem. Por quê? Porque Ele é o Cristo, Ele é o enviado de Deus para colocar no lugar as coisas que deram errado no mundo. A humanidade se perde, a humanidade perde a Deus. Então Deus envia o seu Filho Jesus, o Cristo. E Ele vem e Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele começa a mostrar para o homem aquilo que era muito obscuro para ele. Ele começa a mostrar para a humanidade aquilo que eles não sabiam. As pessoas tinham uma ideia de Deus, mas não sabiam quem era Deus. Alguns adoravam o rio, outros adoravam a lua, outros adoravam o ouro, outros adoravam a si mesmos, outros tinham uma imagem deturpada de Deus, mas Jesus, Ele vem mostrar a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. E João vai dizer que Jesus, Ele é a luz. E a luz, ela ilumina, ela mostra a verdade, ela abre os olhos. Então Jesus vem fazer isso. E nesse período, Ele chama os seus discípulos. E os seus discípulos começam a caminhar com Ele. A igreja é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é mais do que uma união de pessoas. O corpo de Jesus é a manifestação de Jesus na terra. Então você imagina o que Jesus estava fazendo no mundo, o que Jesus veio fazer, como Ele veio religar a criação com o seu Criador, como Ele foi o Cristo ungido, aquele que a humanidade aguardava, aquele que vinha para dar vida para a humanidade. Imagina agora Ele continuando o seu ministério através dos seus discípulos, do seu corpo, da sua igreja, daqueles que seguiam a Ele. E aqui começou isso. A continuação do ministério de Jesus, o mesmo ministério, as mesmas coisas que Jesus fazia, a mesma vida de Jesus, mas através de pessoas comuns como eu e você. Mas pessoas que foram alcançadas por Ele, cheias do Espírito Santo, que conheceram a verdade e ao mesmo tempo que tiveram seus olhos abertos para a verdade divina, de que nós somos alcançados por esse amor maravilhoso, de que Deus nos ama, ao mesmo tempo esses olhos abertos se abrem para um mundo caído e perdido. Um mundo que está sendo destruído. Agora, como que funcionava às vezes? Qual é a função da igreja? Nós como igreja de Jesus, o que nós temos que fazer? O que nós estamos fazendo nesse mundo?
Será que é só falar que Jesus é o Salvador ou vai além disso? E eu gostaria de abrir a Bíblia com você em João, no capítulo 21, os comentadores bíblicos, eles vão dizer que nesse capítulo aqui, João, ele consegue colocar nessa conversa entre Jesus e os seus discípulos, qual seria a função da igreja nesse mundo. Lembrando que o alvo final é de reconciliar o mundo com o Criador. É reconciliar a criação com o seu Criador. Paulo vai dizer assim, nós que fomos reconciliados, nós também pregamos para que vós também sejais. Sabe, é para que a humanidade conheça a verdade sobre eles, a verdade sobre Deus. Mas como que nós fazemos isso? E olha que interessante, veja bem. No capítulo 21 de João, Jesus já morreu, já ressuscitou e os discípulos estavam pescando. Aí no versículo 4 diz assim, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, eles responderam. Então ele lhe disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim, e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Olha só, esse é o primeiro ponto. É interessante que, desde o início, quando Jesus chega para os seus discípulos, ele chega para Pedro, ele fala assim, Pedro, eu te farei pescador de homens. Sabe, ele já começa dando a Pedro uma responsabilidade, alguma coisa que Pedro iria fazer. Ele já aponta Pedro para uma direção que da sua vida, sabe, o propósito da sua vida, o que ele faria com a sua vida. E ele fala, me siga que eu te farei pescador de homens. Só que, naquela época, é interessante a gente entender o que Jesus queria dizer com isso, e o que ficava claro aos olhos dos discípulos ao ouvir o que ele está falando. Naquela época o mar era um lugar de muita escuridão, era um lugar de incertezas, era um lugar de insegurança. As pessoas iam e não sabiam se voltavam. O mar não tinha fim, eles nem sabiam se terminava, eles não sabiam o que tinha embaixo do mar. Então quando Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, olha, eu te farei pescador de homens, aquilo que os discípulos estavam entendendo é que eles seriam pessoas que tirariam as outras pessoas desse lugar de incerteza, desse lugar de escuridão, desse lugar de não saber o porquê está aqui, sabe, desse lugar de trevas, de perigo. O que significa tirar as pessoas das águas? Tirar as pessoas das trevas. Qual é a função da igreja? Aí entra outra parte que Jesus fala para Pedro. Continuando o diálogo, ele fala para Pedro assim, ele fala, Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Ele pergunta de novo, Pedro, você me ama? Você sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo, querendo dizer para os seus discípulos, que a função deles ali da igreja não era só tirar das águas, mas era ensinar a viver também. Cuida das minhas ovelhas. Sabe, nós vivemos em um mundo em que as pessoas, elas não sabem viver. Elas não sabem. Elas não sabem o propósito de um casamento, elas não sabem o porquê do dinheiro, elas não sabem ter uma amizade fiel uns com os outros, as pessoas não sabem viver. O mundo vive em uma competição, um querendo cortar a cabeça do outro, ou mesmo as pessoas não sabem para onde elas estão indo. E quando Jesus fala da igreja, ele fala assim, olha, a igreja de Jesus, elas têm que tirar as pessoas das águas e ensiná-las a viver. E muitas vezes nós pensamos, mas a gente vai tirar das águas e levar para onde? O que nós temos que fazer? Será que Jesus ele veio fundar mais uma religião? Ou ele veio fazer um partido político? Ou ele veio construir uma nova nação? Ele é o presidente? O que ele é? E a Bíblia diz que ele veio para trazer o reino de Deus. Jesus ele não traz um partido ou uma religião, ele traz o reino de Deus. E nesse reino de Deus, a forma de se viver é diferente. As coisas mudam nesse reino de Deus. E eu acho impressionante como Jesus fala em Mateus 5, dizendo à sua igreja, no maior sermão da história. Aí ele falando com a igreja, com os seus discípulos, ele diz assim, no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Ele diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar o salgado outra vez?
será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Olha que legal. Quando Jesus se direciona a nós, cara, nós somos nós aqui, a igreja de Jesus, ele fala assim: vocês são o sal da terra. Esses que tiram a humanidade das trevas, que tira da incerteza, do fundo do mar, da insegurança, esses que cuidam das ovelhas, vocês são o sal da terra. Naquela época o sal tinha duas funções principais. A primeira, nós usamos até hoje, é dar sabor para as coisas. Você dá sabor, você vai fazer um churrasco, você põe sal, a carne fica ainda mais gostosa, né? Você põe sal na comida, a comida, você tira o melhor que tem da comida. Quando Jesus diz que a igreja é o sal da terra, ele está falando que a igreja é aquilo que extrai o melhor do que existe na humanidade. Outra função do sal era conservar a carne. Eu fico imaginando, cara, você anda pelo mundo aí, você vê tanta coisa horrível, tanta coisa terrível, eu fico pensando, o que seria do mundo hoje se há 2000 anos atrás Jesus não tivesse vindo? E o que seria do mundo hoje se pessoas não tivessem seguido a Jesus e entregado a sua vida por isso? Sabe, a igreja, ela conserva a humanidade. Essa é a nossa função como cristãos. E Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Ele vai comparar a gente como uma cidade em cima de um monte. Você sabe que na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala sobre cidade, sobre monte, está falando sobre um lugar de refúgio, de salvação, de esperança. Quando Jesus está falando para os seus discípulos sobre uma cidade, sobre um monte, ele falou: vocês são um lugar de salvação para o mundo. Vocês são um lugar de esperança para o mundo. Vocês são um lugar onde as pessoas encontram vida. E não é um lugar escondido, é uma cidade sobre o monte. É impressionante como Jesus nos compara a uma cidade, um lugar com regras, com leis, mas que funciona perfeitamente. Ele nos compara como um mundo diferente. Sabe, eu fico pensando, como seria o mundo hoje se a fama não fosse Deus? Se o dinheiro não fosse Deus? Sabe, se a beleza não fosse Deus, se não existisse todo esse egoísmo e competição, como seria esse mundo? É nessa cidade aqui, onde não é o dinheiro que é Deus, não é a fama que é Deus, mas Jesus é Deus. Ele é Deus. E agora pessoas que se encontram nesse lugar conseguem viver a vida como ela deveria ser, voltada para a glória de Deus. Aí Jesus olha para nós e fala: vocês, essa igreja sobre o monte, é um lugar de refúgio para a humanidade. Nós devemos ser um lugar onde as pessoas olham para nós e falam assim: nossa, é assim que a gente tem que viver. Eles estão vivendo do jeito certo. Eles sabem como viver, sabe? É assim que nós temos que viver. É um lugar que ilumina o mundo. É isso que a igreja sempre fez. É isso que nós fazemos. É muito mais do que só falar aleluia, glória a Deus. Sabe? É uma ação prática daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus. É uma ação prática na nossa comunidade. E eu fico pensando, Jesus falou tudo isso sobre mim. E se eu sumir hoje, será que eu vou fazer falta? Sabe, se a nossa igreja, se a igreja de Jesus desaparecer hoje, será que a gente faz falta? Eu vivo pelo dia onde as pessoas falam assim: calma aí que os filhos de Deus estão aí, eles podem resolver nosso problema. Surgiu algum problema? Não, a gente sabe onde encontrar, eles estão lá, eu sei que eles podem resolver, eu sei que eles têm uma saída. Sabe, esse é o sal da terra, essa é a luz do mundo. E é impressionante que Jesus fala assim: cuida das minhas ovelhas. Mas como isso é possível? Sabe, como que a gente vai fazer isso? Aí Jesus continua o argumento com Pedro. Ele fala assim: olha Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Você ia de lá para cá, mas vai chegar um momento em que as suas mãos serão amarradas e você será levado para onde você não quer. E ele termina dizendo: siga-me. Sabe, eu acredito que a única forma da gente ser essa igreja que realmente
traz um impacto sobre o nosso mundo, é quando a gente deixa que as nossas mãos sejam amarradas para seguir Jesus. Não é mais sobre eu, não é mais o meu interesse, não é mais o que eu quero fazer, não é mais como eu quero que as coisas são, não, as minhas mãos estão amarradas agora. É sobre o meu Senhor, é para onde Ele está indo, é o que Ele está fazendo, é como Ele está fazendo e não eu. Agora, o que significa viver com Ele? O que significa fazer parte desse reino? E essa é a nossa responsabilidade aqui. Sabe, colocar através das lentes do Evangelho como se vive, como se respeita o próximo, como ama o próximo, como se cresce uma família, como se cuida dos seus filhos. O que Deus pensa sobre o sexo, o que Deus pensa sobre o dinheiro, o que Deus pensa sobre o trabalho. São todas coisas maravilhosas que nós temos como sal e luz do mundo, que nós precisamos fazer. Só que para fazer isso, vai um esforço nosso. Porque quem que quer cuidar de ovelha, meu? Dá trabalho. Custou a vida. Sabe, não foi só Jesus que morreu pela humanidade. Os seus discípulos também morreram. Os seus discípulos também morreram por essa causa. Eles seguiram Jesus até o fim. E se nós fizermos isso com as mãos amarradas, a gente vai ver, cara, não existe um benefício maior do que o mundo, do que eles conheçam a Deus, do que eles caminhem com Deus. E glória a Deus que a igreja está aqui, glória a Deus que nós estamos aqui. E hoje eu gostaria que você olhasse e falasse assim: aonde que eu posso ser sal, cara? Aonde que eu posso tirar o melhor? Aonde que eu posso ser luz? Aonde que Jesus pode me usar para transformar o mundo em um lugar melhor, para que as pessoas conheçam a Deus, para colocar as coisas no lugar de novo? Aonde? Será que é no meu trabalho, na escola? Sabe, no governo? Aonde? Na delegacia, nas ruas, na favela? Aonde? Aonde que esse sal pode salgar e tirar o melhor? Na África? Aonde? Essa é a igreja de Jesus. Um dia Pedro olhou para Jesus e falou assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Salvador. Jesus olhou para ele e falou assim: acertou. E sobre essa revelação, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre Cristo. Foi isso que ele falou? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E essa palavra prevalecer é um inferno em defesa. O inferno em defesa, eles estão em defesa, porque a igreja vai para cima. E aí o inferno está ainda, não é o inferno atacando e a igreja defendendo. É a igreja atacando e o inferno defendendo. E quando a igreja ataca, o inferno não prevalece. Sobre esta revelação de Cristo, da obra de Deus, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E a nossa luz brilhará e os homens glorificarão a Deus que está no céu. Amém?